Pode ser, meus irmãos, tudo bem? Espero que sim, em nome de Jesus. Eu tô cá pensando com os meus botões, né? E como tá difícil na atualidade a manutenção de igreja, como está difícil na atualidade a evangelização como um todo, né? Você liga o televisor, tem N canais, né, com N propostas. Lógico que todas elas giram em torno de uma coisa só, da prosperidade, por exemplo, né? Elas giram em torno da prosperidade, da cura a todo custo, do ser abençoado por ser rico. Essas coisas assim, né? Se você não é rico, não é. E se você ainda não é rico porque está amaldiçoado, procure a denominação X, que lá você vai ganhar uma varinha do Harry Potter, né? Vai ganhar um objeto que fará com que você alcance a prosperidade, a cura, a bênção. Lembrando que prosperidade aí não é a prosperidade de vida com Deus. E a bênção também não é a bênção de vida com Deus. A prosperidade aí entende-se com prosperidade material e bênção também com aquisição de bens materiais, né? Haja vista o neopentecostalismo, né, com toda essa nomenclatura americanizada, não é nem europeizada, né? A nossa cultura ela tende a uma europeização. Haja visto o futebol nessa última Copa do Mundo, a imitação, até o técnico já não é mais brasileiro, ou seja, que se dane o jeito brasileiro de ser, o jeito brasileiro de jogar. Isso afetou tudo, inclusive as igrejas. A igreja hoje brasileira, ela é americanizada, estadunidense pura, né? O culto chama link, o louvor chama praise, o evangelho é gospel. Mas é tudo a mesma coisa. Em tradução talvez até seja, mas a ideia como um todo não é não. Não é não. A ideia não é não, né? Aliás, virou ideologia, né? O dogma. Alguém há de escrever, alguém há de discutir, se é que já não escreveram, se é que já não discutiram ou estão discutindo, que o dogma ele está ideológico, e extremamente ideológico. Há movimentos tradicionais, né, movimentos bem tradicionais que já há algum tempo têm demonstrado um desvio comportamental. Mas não deixou de ser moral? Não, virou moralista, extremamente moral, principalmente no discurso. Mas não é ético, não é ético. E algumas falas de Jesus são muito interessantes. Entre elas ele diz: quando o Filho do Homem vier ou voltar, porventura achará fé na terra? Já parou para pensar nisso? Quer dizer, na volta de Jesus, quando ele vier arrebatar a igreja e virá, ele vai achar fé na terra? Que fé é essa? Do que ele está falando? O evangelho da prosperidade, ele anuncia uma fé na fé, né? Ele anuncia uma fé na fé. Se você não conseguiu ainda aquilo que tanto busca, é porque você não tem buscado com força, não tem buscado com bastante ferocidade até, né? Você não deu a oferta suficiente, você não deu tudo que você tinha que dar, né? Aí pega passagens do Antigo Testamento, fazem lá um malabarismo ideológico, não teológico, né? Hermenêutico, podemos chamar de malabarismo hermenêutico, e tentam provar, né? Aproveita a simplicidade das pessoas, né? Criaram a ideia de cobertura espiritual, né? O líder é cobertura espiritual, haja vista na Covid, que o líder geralmente ele tem um nome pomposo, ele é apóstolo, é bispo, coisa do gênero. Ele fala: se a tua fé não vai, a minha vai. Quem começou com isso era missionário. O termo equivalente a apóstolo, tá, meus irmãos? Pomposo apóstolo não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa, né? A ideia de, espero que não seja, mas em alguns casos a ideia de autodenominar-se apóstolo é tornar-se equivalente aos 12. Mas, como diz meu sobrinho, só que não, né? Os 12 são os 12 e ninguém pode se equiparar aos 12 discípulos de Cristo. Haverá 12 colunas em Jerusalém. E Matias, não Paulo, e Matias ocupa uma das colunas no lugar de Judas.
Esse texto é interessante, né? Porventura achará fé na terra. Então a fé no pastor, no líder, né? Pastor do final dos anos 90 para cá, o termo pastor ficou meio que banalizado. Lembra do G12? Então o G12 banalizou, né? O pastorado. O G12 banalizou porque qualquer um era pastor, desde que reunisse 12 em sua casa, aplicasse o entendimento de uma apostila lá, que no final de semana seria trabalhado na igreja, né? Ele estudava o que a liderança elaborou previamente nas células, né? O pastor eu conheci muito, aí aconselhei muitos que se perderam, enfraqueceram na fé, recebeu o título de pastor sem ter o mínimo de dom, o chamado. E aí no final de semana eles iam lá, né, já com a mente lavada, né, a semana, 2, 3 vezes por semana, fazendo lavagem cerebral, aí iam para a igreja, lá para o templo, para o hall, enfim. Chegava lá, era feita a lavagem cerebral final. Outro texto muito interessante é: onde houver 2 ou 3, ali está o Senhor. Me parece que quando Jesus diz isso, é meio que óbvio até, ele estava pensando no culto judaico. Por quê? Porque Jesus não era cristão. Já parou para pensar nisso? O cristianismo surgiu depois, bem depois, né? Os apóstolos se tornaram cristãos por seguir os ensinos de Jesus, os ensinos de Cristo. Então Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Então quando Jesus fala, onde houver 2 ou 3, ali o Senhor está, ele está pensando numa fundamentação judaica de culto. Contudo, tendo em vista que ele foi da linhagem do Antigo Testamento, né, tá certo que isso se aplica mais a João Batista, mas Jesus pode também, por que não, um profeta, talvez o último da linhagem do Antigo Testamento, porque ele é o último aí ao deserto, né? Literalmente a um deserto. Mas ele inaugura um movimento profético, que é um movimento profético do Novo Testamento. O profeta do Novo Testamento não segue padrões veterotestamentários, ou seja, do Antigo. O profeta do Novo Testamento, Jesus dá as diretrizes no Sermão da Montanha, quando ele fala: toma banho, pente o cabelo e se insira na sociedade. Ninguém precisa saber que você está em consagração. Não precisa ficar com o rosto triste, com cinza no rosto, descalço no frio, com roupa rasgada, enfim, não precisa nada disso. Então, pegando esse texto, 2 ou 3 ali estarei, a gente pode aplicar hoje nas igrejas pequenas, com pouca gente. Porque a gente percebe, eu sou da periferia, eu sou aqui de Ferraz de Vasconcelos, Rua Márcia Angélica Lopes, 121. A gente percebe que tem rua com 2, 3 igrejas. Aí alguém pode dizer que absurdo, não é necessário isso. Eu não sei se não é necessário. Eu não sei, porque mesmo aqui em Ferraz há umas igrejas grandes, né, dessas de elitizadas, neopentecostais, que cabem 1.000, 2.000 pessoas. Né? O point é Celso Garcia, né, 30 mil, 5 mil, 10 mil, né? O point é ali. Contudo, nas periferias, alguns lugares tem. Aqui em Ferraz tem também. Tem também essas igrejas que têm denominação famosa. Então há uma desilusão, né, do advento do ex-presidente do Brasil. As pessoas perceberam que, e graças a Deus por isso, que o nome disso é discernimento. As pessoas perceberam que houve um choque. O sagrado misturou-se ao profano, e o profano sobressaiu, se sobrepôs. Falsas profecias e automaticamente falsos profetas. Condicionamento: vota nesse candidato, senão você não é de Deus. Vota neste candidato para não ser excluído. É um negócio esquisito, né? Então a igreja de garagem voltou. Se vai durar, eu não sei. Mas, por outro lado, esse grupo de garagem, biblicamente falando, eles são fiéis. Em tese, seriam os remanescentes. Porque as grandes aglomerações equiparam-se a torcidas uniformizadas. Aqui perto de nós tem o estádio do Corinthians, né? O estádio do Corinthians, quando tem jogo da final lá, é 30 mil. Eles têm uma extensão, 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Deus está lá? Deus não tem nada a ver com isso.
Pensemos nisso, tá? Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Você deixou de ir à igreja porque só tem 2 ou 3 ou 10? Se você deixou de ir, agora nem você tem mais. Se todo mundo pensar isso, todo mundo que tem fé, todo mundo que é crente, não vou lá não, porque lá tem pouca gente, vai cada vez menos gente. E cada vez mais, os canibais da fé, os devoradores dos verdadeiros crentes vão se sobressair. Pense nisso. Pai do Senhor, Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, Ferraz de Vasconcelos. Quer falar conosco? 119-9588-0003. 119-9588-0003. Paz.